nome é Gilmar Moura, eu tenho 67 anos, nasci no dia 9 de abril de 1956 e sou nativo aqui de Medianeira. Então, né, a gente, na época, nossa, 1900 que eu nasci, né, a gente vai lembrar porque o pai contava, a mãe contava, né, 1956, o início da colonização medianeira foi em 1950, 51. Então, tu vê, eu teria, no caso, de 4 para 5 anos, né? E nessa história aí, o meu pai chegou aqui junto com a equipe da colonizadora a agrícola Bento Gonçalves, na época, que colonizaram, vieram para medir as terras, fazer a demarcação aonde seria o município de Medianeira. Então a gente tem essas boas lembranças, né? Que não tinha, era tudo precário, né? Não começou na época, não tinha hospital, não tinha, a gente nascia na mão de parteiro, parteira, e fomos vivendo essa fase aí na época da nossa juventude. Da época, o meu pai veio junto com a minha tia, que é, no caso, que é a irmã dele, e junto veio o tio Marciano Batista. Que o Marciano Batista veio já como um dos membros que ia mexer com os aparelhos, que na época um aparelho era bem mais simples, né? Só tinha alguém para operar ele. E o meu pai veio com 17 anos para cá, então o que ele fazia? Ele ajudava, acompanhava as picadas. Um puxava a trena, o outro tinha que fazer baliza no próprio madeira do mato, tinha para alinhar um rumo, né? Tinha que pegar e fazer como é que se baliza, né? Fazia ela pontadinha e daí ali cravava no chão, alinhava bem o aparelho ali na frente, mais para cá, mais para lá, e largava o rumo e ia indo. Depois já ia só aquelas tudo cortado no mato, tipo um espeto. Daí tu afinava a ponta e o cara tinha que ser bom para alinhar. Muitas vezes hoje tem colono que até esses dias agora, eu fui dar um depoimento, que meu pai estava junto na época, que eles erraram a metragem. E até agora ainda tem um litígio numa área aqui na região, de que o dono, agora tem o GPS, tem o sistema, o drone, o cara foi lá fazer que tem esse gel, alguma coisa assim, né, que existe, chegou e falou, o senhor, a sua área não está aqui, está faltando. Tem um pedaço que é da área do vizinho. Então, foi um erro da época, né? E quantos erros houve? Porque não tinha muita tecnologia. Era aquelas trenas de aço, quebrava, daí tu pegava, utilizava uma corda, que aquela corda você puxava ela 30 metros, 40 metros, conforme o lugar, e fazia, depois ia marcando. Como? É fácil dar um errinho, né? De metro, 2 metros, 10 metros, 50 metros, sei lá, mas sempre tive, até hoje ainda tem. Tu imaginava que isso aqui ainda ia virar o que virou? Num matão, que era que nem um parque nacional, na época, tinha que entrar no mato de manhã e sair de noite, não enxergava às vezes nem o sol, porque aqui a vegetação era muita criciúma, era mata fechada, era pernilongo, era mosquito, era corria de marimbondo, cobra. Então, mas daí já é outra geração, daí já estava lá na 68 por aí, né? O meu pai já tinha roça de milho grande, o meu pai já tinha porco, meu pai foi safrista de porco na época, quando começou o Frimeza, nessa época já estava as coisas, já foi muito rápido. A Frimeza é muito antiga, né? 60 e alguma coisa, 65 talvez. Então meu pai criava o porco na safra que fala, ele pegava o porco, mangueirava, plantava o milho numa ladeira, para cá, para lá, e daí pegava os porcos, levava lá, fazia uma enserva, um fechado, tratava eles ali dentro, eles dormiam ali dentro.
quando eles estavam prontos para comer, grande, eles tampavam aquele... E os porcos ficavam ali dentro. Daí, na época era uma Toyota que ia buscar, só traçada, porque era só uns carreiros no meio do mato, umas estradinhas meio feitas, tudo meio amachado, meio... E fazia, se virava. A estrada na época, os colonos tinham que fazer no braço, não tinha trator na época para abrir. Tinha, depois veio, né? Mas o princípio da coisa foi assim. Então meu pai tinha, depois o pai começou a criar boi de engorda, boi branco. Ele teve uma fase que como ele se aposentou como agricultor, né? Mas era fase. Daí já foi mudando de 68 para frente, ele já abandonou porque nós perdemos a mãe, né? Daí então, 65 perdemos a mãe. Daquela geração já passou para outra, daí ele já ficou mais na administração ali com o seu filhinho, Pedro Socol, que é os pioneiros, né? Ajudando. Mas foi o primeiro delegado de polícia de São Miguel do Iguaçu, foi meu pai. O primeiro oficial de justiça de Medianeira foi dos primeiros, foi meu pai. Da época que era nomeado depois veio o fórum, veio a emancipação, veio tudo, né? Veio o fórum, meu pai era um dos que trabalhava como oficial de justiça. E na época não era o delegado, 2 polícias, não tinha mais que 2, que 3, quando começou um jipão, velho, sei lá se era jipão, se era uma rural, eu não lembro. Mas o oficial de justiça, ele era uma autoridade tão grande que se você, como juiz, mandava ele buscar um bandido lá na comunidade, ele não tinha muita frescura. Era chegar lá e dizer, o senhor tem que comparecer na presença do juiz. Não, mas eu não vou. Daí tinha a polícia, um agarrava ele, e jogava em cima de um camburão, sei lá, uma carroceria, alguma coisa, e trazia para o juiz ver. Mas a gente voltando na fase da lembrança, é que nem fosse um faroeste, filmado um faroeste. O xerife era um homem da lei, mas ele sempre tinha alguém que trabalhava para ele, que nem fosse o juiz, né? Era na época, então, meu pai tinha o poder. Eu tenho, assim, é mais do que um caso, mas tem um caso que é mais, assim, mais cômico, né? Ele foi prender um senhorzinho de idade já, mas ele era bandido, ele é brabo, e ele já tinha cometido ameaça e dar tiro nos outros, né? E o meu pai chegou na casa dele, porque era tudo capão de mato para cá, mato para lá, e então ele estava na situação dele. Chegou lá, o meu pai largava sempre o carro longe, às vezes ia a pé no meio da estrada, para chegar a dar surpresa. Quando chegou lá, quando ele deu por conta, o cara estava na casa. E o meu pai deu voz de prisão para ele. O meu pai tinha mais gente junto. Então, um pai saiu por aqui, na frente dele, e os outros foram por trás, para guarnecer mais longe da casa um pouco, tipo assim, uma distância de uns 50 metros. E os caras estavam naqueles vestígios de carreiro, tá, que sempre tem, né? Onde é que tu vai no meio do mato fica mais batido. E o velhinho falou, olha, eu vou com vocês, mas eu tô não tô bom da barriga, só me dá um favorzinho para mim, eu vou ali e já volto, porque eu não tô bem. Meu pai falou, não, você pode ir, tranquilo. E nisso, quando ele saiu assim, os outros que estavam lá atrás, ele tinha uma madeira de pé e dentro era oca. Ele tinha uma espingarda carregada, aquelas que na época carregava pela boca, aquelas taquarizona, embuchada. Ele ia pegar para matar, para não ir. Daí quando ele chegou perto da madeira, os caras deram voz de prisão para ele, porque ele estava, quando viram que ele ia pegar a arma, estavam perto. Não bota a mão aí, tu tá preso de novo, não vão te matar. Aí ele se entregou. E outros casos, meu pai chegar no cara e falar e conversar com ele, e o cara não, porque isso, porque aquilo, meu pai dava uma revolvada nele. Era igual um bang-bang da história. Teve essa cena.
E eu lembro do meu pai, que eu era piazinho, não tinha carteira de motorista ainda. Nós ia buscar morto lá no Espigão do Norte. Eu ia, junto com meu pai. Eu dirigindo uma caminhoneta que meu pai tinha já na época, isso foi lá em 70 por aí. Por aí, não lembro, 69, 70, mas tá registrado, né? Eu ia dirigindo e o meu pai com uma carabina dentro do carro, e o pai falava assim, vai mais ligeiro, vai mais devagar. E aqui tu vai mais devagar, vai mais ligeiro. E o meu pai falava assim, se tiver alguma árvore que não for muito grande, tu pula por cima, porque a caminhonete tinha recurso, que podia ser emboscada. Eu junto com ele, para mim eu não tinha medo, porque eu estava junto com ele. Ele era muito corajoso, muito valente. Tá bom? E eu lembro que daí foi uma época que a colonizadora tinha uma área ali invadida e ela não queria que essa invasão permanecesse, queria limpar a área. E daí a empresa contratou pessoas para cuidar da área, mas tudo pessoas armadas na época, né? E a invasão estava mais para cima e eles estavam mais para baixo nos acampamentos. Eu até tive uma época lá dentro daqueles acampamentos. Meu pai faltou cozinheiro, falou, tu vai ter que ir lá cozinhar para os homens lá. Os homens, uns tem que cuidar para não matar o outro. E aquelas histórias, né? Porque é uma invasão. E os outros estão ali para um brigar com o outro mesmo. Fui lá, ajudei a fazer comida para pistoleiro. Sei lá, que chama pistoleiro, mas era uma segurança armada, né? Contra os invasores para frente. E eu não estava lá no dia, aconteceu, morreu um monte de gente. Num dia que era para nós ir, meu pai levar rancho, não fomos. Eu lembro que a gente depois aí um confrontou com o outro. E os jagunços, ou aquela frente armada, contra os invasores, que eram uns Pernambuco, se confrontaram e se mataram. Mas um pistoleiro para um lado, o jagunço, sei lá o que era, brigaram um com o outro mesmo. Entre ali as facções por ali. Daí eu lembro que começava um a matar o outro, daí nós ia buscar, porque aparecia morto, 3 dias depois achava lá no meio do mato, daí ia lá buscar. Mas tem muita gente que conta ainda, né? Que tem muita gente viva ainda daqueles bang-bang lá. Quem queria invadir pro lado de cá era uma invasão, pro lado de lá também, porque na época eu lembro que tinha a colonizadora Bento Gonçalves pro lado de cá e a área da Guaracá para lá. E a demarcação da terra, um dizia que era aqui a divisa, outro dizia que era lá. Entendeu? Aí aquela colonizadora vendeu um pedaço da área. E esse aqui também tinha vendido. Só que eles não se respeitavam as divisas, porque era tudo mato. Quando chegou a hora de dizer aqui é meu, aqui é teu, tinha 2 donos da mesma área. Depois que veio a história da medição, que fizeram uma medição, e se respeitaram até hoje a divisa, que para lá era uma colonizadora e para cá era outra.